Olá, eu sou o Mike. Tenho de dizer-vos que estou muito preocupado com o futuro do planeta, pois temo que o mundo, tal como o conhecemos hoje, desapareça, se não o vejamos. A atividade humana tem contribuído para a degradação do ambiente e para a existência de graves desequilíbrios. O abate de árvores nas florestas e incêndios florestais destroem a flora e facilitam o empobrecimento dos solos. A expansão das cidades em prol do desenvolvimento e o excesso de construção está a destruir espaços verdes e a ocupar com betão, de forma irremediável, importantes ecossistemas, levando à destruição de habitat. A poluição de cursos de água diminui a quantidade e qualidade de água potável disponível para consumo. O lixo urbano, resíduos tóxicos e esgotos domésticos são lançados ao rio contaminando a água. Os recursos hídricos têm vindo a ser explorados de forma imprudente e a sua existência futura e sustentabilidade está em risco. Os pesticidas utilizados pelos agricultores que as chuvas arrastam para os lagos, rios, oceanos e lençóis de água e que o vento lança para o ar que respiramos são outra fonte de contaminação. Vivemos numa sociedade cada vez mais consumista em que muito se desperdiça. É por isso necessário agir, caso contrário, qualquer dia tomamos banho no nosso próprio lixo. Um dos grandes problemas ambientais em todo o mundo é o ruído provocado pelo funcionamento de indústrias, pelo tráfego de veículos nas cidades, pela atividade de lazer, pela construção, entre outros. A poluição sonora pode provocar sérios problemas na nossa saúde, mas também afeta a vida de diferentes espécies do nosso planeta. A energia que alimenta o setor industrial e elétrico de grande parte das economias do mundo advém da queima de combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão mineral e derivados do petróleo. Para a atmosfera são lançadas grandes quantidades de monóxido de carbono e dióxido de carbono. A queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia para movimentar motores está a contribuir para o aumento da poluição atmosférica, agravando o problema do aquecimento global e do buraco de ozono. Por outro lado, a sua extração e transporte pode levar a desastres ambientais irreparáveis, como é exemplo do petróleo derramado pelos navios que naufragam, dando origem a marés negras. Certos gases poluentes emitidos para a atmosfera estão tão concentrados que reagem com a água nela existente, formando ácidos. Quando há precipitação, estes ácidos regressam à Terra sob a forma de chuvas ácidas, danificando a flora, a fauna, o solo, subsolo e rios. Por outro lado, as chuvas ácidas corroem materiais presentes em construções, monumentos e estátuas, danificando o património. Muitos recursos naturais que exploramos levam milhares de anos a formar-se e não se conseguem renovar com a mesma rapidez com que são utilizados pelo homem. A extração e utilização desmedida de recursos como o carvão ou o petróleo altera os ecossistemas e conduzirá um dia ao seu esgotamento. Mas, afinal, o que é o efeito estufa? A camada de gases que rodeia a Terra, a atmosfera, absorve uma parte dos raios provenientes do Sol, transformando-a em calor, efeito de estufa, enquanto outra parte desses raios é novamente projetada para o espaço. Porém, a libertação de gases poluentes como o dióxido de carbono impede que uma parte dos raios solares regresse ao espaço. Assim, a temperatura da Terra aumenta, aumentando também o efeito de estufa, provocando alterações no equilíbrio do planeta. Este aquecimento global de que tanto se fala já está a causar o gelo em várias partes do mundo. A região em torno do Ártico é a mais afetada. Nos últimos anos, a área de gelo tem vindo a diminuir. O clima no mundo está a ficar mais quente, e por essa razão os glaciares estão a derreter a uma velocidade nunca vista, o que ameaça colocar tanta água fresca no Atlântico Norte que pode desfazer a forma como o oceano regula a temperatura global. Muitos animais correm o risco de perder o seu habitat para sempre. Também a restante vida na Terra se ressentirá com tamanha mudança. A ação humana já foi responsável por pequenas alterações com grandes estragos em alguns ecossistemas, tendo levado à extinção de algumas espécies. Outros animais estão em risco de desaparecer. Fenómenos climáticos extremos começam a ser observados em várias partes do planeta. Secas, cheias e tempestades assumem proporções cada vez maiores. Com a gradual subida do nível do mar, serão várias as cidades costeiras em risco. Se nada for feito, muitos terão de abandonar o seu lar. Se a temperatura do planeta tender a aumentar, é natural que o aquecimento global leve à migração de espécies. Podemos correr o risco de pequenos insetos, como o mosquito, deslocarem-se para outras latitudes, levando consigo doenças tais como o dengue, a malária, entre outras. O homem não só contamina o planeta como já polui o espaço com o lixo espacial, o mesmo constituído por objetos artificiais que não possuem mais utilidade e estão na órbita da Terra.
Estes objetos formam uma espécie de nuvem sobre o planeta. Possuem tamanhos e pesos variados, de gramas até toneladas. Ficam orbitando o nosso planeta a uma velocidade de aproximadamente 35.000 km/h. Um satélite entra em órbita sempre com um prazo, ou seja, um tempo útil de funcionamento. Quando para de funcionar, é simplesmente abandonado no espaço e torna-se lixo espacial.